Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar o tapete retangular com sobras de fio, utilizando a técnica do C2C, que é o crochê de canto a canto. O meu tapete tem 43 cm de largura, 73 de comprimento e eu utilizei sobras de fio barroco Max Color número 6 da Círculo. No total foram 380 gramas, mas aqui a proposta é utilizar sobras de fio, então pode pegar todos os restinhos de fio que você tiver para formar um tapete bem colorido. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e tesoura para fazer os arremates. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar o link também do canal da amiga Cris Crochê, porque ela utiliza essa técnica para fazer belíssimos trabalhos. Inclusive ela fez um para homenagear minha mãezinha, que é a Dona Mariana. E se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha que o link está junto com a lista de materiais. Eu espero que você goste do meu trabalho e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo um total de 6 correntes. Eu gosto de fazer a primeira laçada já formando a primeira corrente, então eu deixo aqui uma sobra de fio, posiciono o fio no dedo para trabalhar, introduzo a agulha debaixo do fio e giro no sentido horário para formar uma laçada na agulha. Agora eu vou pegar o fio que vem do novelo e passo dentro dessa laçada já formando a primeira corrente, olha, desse jeito. Agora eu vou completar aqui um total de 6 correntes, já contando com essa corrente, vou fazer mais 5 então. 1, 2, 3, 4, 5, com a corrente que eu fiz no início, um total de 6 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou voltar na quarta corrente, não se esqueça, a gente nunca conta a laçada da agulha, tá? Então, 1, 2, 3, na quarta corrente vou fazer ponto alto, desse jeito, ficam sobrando 2 correntes de espaço. Fiz o ponto alto, com as correntes que eu fiz para virar, já tenho 2 pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto nas próximas correntes também. Só que quando chegar na última corrente eu vou fazer a troca de fio, tá? Olha, eu vou chegar aqui na última corrente para fazer o último ponto alto. Vou buscar o fio que vem do novelo, fico com 3 laçadas na agulha. Vou pegar o fio novamente e passar somente em 2 laçadas, ficando com 2 laçadas na agulha antes de finalizar o quarto ponto alto. Nesse ponto eu já vou trocar a cor do fio. Eu vou trabalhar a próxima carreira com esse fio de cor tâmara, né, que é a cor 7220. Vou posicionar ele aqui no dedo e vou finalizar esse ponto então buscando o fio de cor diferente já para finalizar esse ponto assim. Aqui eu consigo puxar a ponta do fio amarelo e ajustar essa cor. Eu vou aproveitar para cortar essa ponta de fio amarelo que eu não vou continuar utilizando, para não ficar amarrando aqui o fio, né? Então, vou cortar ele aqui, assim eu deixo uma sobra suficiente para fazer o acabamento depois. Essa próxima carreira, então, eu vou fazer com o fio de cor tâmara, mas se você quisesse continuar fazendo com o fio de cor amarela, ele estaria assim também após finalizar o ponto alto com essa laçada aqui na agulha, né? Aqui eu vou fazer 6 correntes novamente, e tem que cuidar para essas correntes aqui não ficarem muito alongadas, tá? Senão esse último bloco aqui, o próximo bloco, perdão, fica com um tamanho diferente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio na agulha e vou voltar na quarta corrente, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4. Vou fazer um ponto alto então na quarta corrente, ficam sobrando 2. Faço o ponto alto e contando com as correntes que eu fiz para virar, já tenho um total de 2 pontos altos. Vou laçar o fio na agulha e vou completar ponto alto nos 2 próximos pontos também. Dessa vez eu não vou trocar o fio no último ponto aqui dessas correntes, porque eu não vou trocar a cor de fio aqui ainda, tá? Essa próxima carreira tem 2 blocos, então completei aqui um total de 4 pontos altos. Agora eu vou virar o trabalho que já está pronto desse jeito e vou no último ponto alto, olha, ele é formado por correntes, vou na última corrente que forma o ponto alto e vou prender com ponto baixo. Desse jeito. Esse ponto, como eu disse, dá para ajustar, tá? Tanto com a cor amarela quanto com a próxima cor também, e aqui depois você consegue amarrar as 2 pontas juntas, ou tem outra forma também de fazer esse acabamento de forma bem fácil, eu explico um pouco mais à frente. Tenho aqui então, após o ponto baixo, uma laçada na agulha, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer sem nenhum problema. Vou laçar o fio na agulha, e esse ponto alto aqui, olha, o último ponto alto do bloco, eu vou utilizar como alça, e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço, utilizando esse ponto como alça. 1, volto no mesmo lugar, e faço mais um ponto alto.
já tenho 3 pontos, né, contando com as duas correntes, mas eu preciso completar esse bloco com 4 pontos altos. O último ponto alto eu vou fazer aqui, olha, pegando na última corrente que forma esse ponto que eu estou utilizando como alça. Vou laçar o fio na agulha e vou começar a fazer o ponto alto, mas eu preciso fazer a troca de cor também ao terminar esse ponto. Então vou deixar 2 laçadas na agulha, desse jeito, e vou trabalhar agora a próxima etapa com esse fio de cor rosa, essa aqui é a cor 6085. Vou deixar uma sobra de fio assim na mão e vou posicionar ele aqui no dedo e vou finalizar esse ponto alto aqui então já com o fio de cor diferente, desse jeito. Eu vou deixar ele aqui em cima da bancada e vou cortar o fio que eu parei de trabalhar com ele, que é esse de cor tâmara, para não ficar embolando com essa próxima cor, para não atrapalhar aí o seu entendimento do trabalho, tá? Veja que eu finalizei o ponto, olha, mas eu nem amarrei, eu posso depois amarrar essas duas pontas de fio juntas do mesmo jeito que eu posso amarrar essas outras duas. Aqui para continuar também do mesmo jeito, tem uma laçada na agulha e eu vou fazer 6 correntes, também tomando cuidado para não fazer elas muito alongadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar na quarta corrente. 1, 2, 3. Na quarta corrente vou fazer ponto alto, ficam sobrando 2. Assim você nunca erra se voltou na terceira ou na quarta, é só contar as correntes que ficaram sobrando. Se você fizer 6 correntes, sempre que fizer o ponto alto, ficam sobrando 2. E veja que eu completo esse primeiro bloco aqui com 4 pontos altos antes de virar o trabalho. Isso facilita, tá? A corrente não fica no avesso. Aqui, olha, veja que a corrente fica soltando, mas é só ajustar a ponta de fio. Quando amarrar aqui não vai sobrar. Eu vou virar o trabalho que já está pronto, desse jeito. E agora eu vou no último ponto desse primeiro bloco e vou fazer ponto baixo aqui, olha, no último ponto, para unir essa peça aqui, esse quadradinho com o da carreira anterior. Desse jeito. Veja que aqui já está formando, então, a lateral. Eu vou fazer agora um quadradinho completando aqui, olha, esse espaço aqui, tá? Então eu vou fazer as duas correntes para dar a altura de 2 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos 3 pontos altos, aliás, nesse espaço, e depois eu vou prender com ponto baixo aqui, nesse último bloco, tá? Vou fazer aqui para você ver. Fiz o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto, porque essa é a altura do meu ponto. Mas se você tem costume, como eu disse, pode fazer as 3 correntes sem nenhum problema. Vou laçar o fio na agulha, e agora, utilizando o último ponto desse bloco, eu vou fazer 3 pontos altos, e não somente 2. 1, porque eu não vou fazer no pé desse ponto aqui, né? Olha, 2, vou no último ponto alto desse próximo bloco e vou prender com um ponto baixo. E agora eu vou fazer o próximo bloco também, olha, porque nessa carreira teremos um total de 3 blocos, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou utilizar esse último ponto como alça e vou fazer somente 2 pontos, porque ele está na lateral. Vou fazer 2 pontos altos dentro desse ponto alto, utilizando ele como alça, desse jeito. E o último ponto aqui na lateral eu faço no pé desse ponto, né, que eu estou utilizando como alça, desse jeito. Vou fazer aqui então o último ponto alto desse bloco. Só lembrando que, como eu preciso fazer a próxima carreira com uma cor diferente aqui, esse último ponto eu preciso trocar a cor, então eu deixo as últimas 2 laçadas na agulha, vou deixar ele aqui na bancada e vou pegar a próxima cor que eu vou trabalhar para fazer a troca de cor também. Antes, deixa eu já aproveitar e cortar essa ponta de fio para não ficar atrapalhando. Vou pegar a próxima cor, que eu vou trabalhar aqui com essa cor cenoura. E vou posicionar ele aqui também para trabalhar do mesmo jeito, deixando uma sobra de fio e vou finalizar esse último ponto alto, olha, já com a cor diferente. Veja que a forma de finalizar uma carreira e começar a próxima enquanto o trabalho está aumentando, né, comprimento e largura, é sempre do mesmo jeito. Finalizei o último ponto alto, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como já é repetição, eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Vou laçar o fio na agulha e vou voltar na quarta corrente. 1, 2, 3 na quarta corrente. Veja que ficam sobrando 2 correntes. Essa primeira parte aqui eu estou fazendo bem devagar, né? E agora já começando a acelerar porque é repetição. Vou completar o bloco com 4 pontos altos. Não se preocupe nunca, tá? Quando fica soltando assim o fio desse jeito, olha, é só ajustar esse último ponto. Depois de completar o bloco, eu vou virar o trabalho que já está pronto, olha, desse jeito, para continuar fazendo, porque facilita muito. Se você fizer
antes de virar, né? Se você virar ele antes de fazer esse bloco, você vai entender que realmente fica difícil as correntes no avesso. Até o próximo eu vou fazer para você ver. Veja que eu vou aqui, olha, no último ponto alto desse bloco e vou prender com ponto baixo. Também não muda nada, só vai aumentar aqui a quantidade de blocos em cada carreira. Veja que eu fiz exatamente igual na carreira anterior. Veja que eu tenho novamente duas pontas de fio juntas, olha, para facilitar aqui na hora do acabamento, tá? Pode amarrar inclusive as duas pontas juntas. Finalizei aqui então com ponto baixo, vou continuar fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto e vou completar esse bloco fazendo mais 3 pontos aqui pegando como alça. Eu só faço 2 na alça quando é na lateral, tá? Nesses blocos aqui do meio, sempre completando aqui com mais 3 pontos na alça. Então vou fazer aqui 3 pontos altos. É exatamente igual à carreira anterior, como eu disse. A única coisa que está mudando aqui é a quantidade de blocos que eu faço em cada carreira, né? Porque ele já vai aumentando naturalmente. Fiz os 3 pontos altos, vou no último ponto desse bloco aqui e prendo com ponto baixo. Vou fazer duas correntes novamente para dar a altura do ponto alto e vou fazer o bloco que fica aqui, olha, nesse espaço, fechando esse espaço aqui. Então é só fazer 3 pontos altos aqui nesse ponto. No mesmo ponto que eu finalizei o bloco anterior com ponto baixo, faço 3 pontos altos. Aqui, olha, tem uma grande tendência de querer fazer esses últimos pontos maiores, tá? Então tem que prestar bastante atenção para não fazer, porque a gente fica puxando desse jeito, aí pode acontecer de fazer eles maiores. Aqui, olha, tem uma grande tendência de fazer esses pontos maiores, tá? Então tem que prestar bastante atenção para que fiquem todos certinhos. Fiz os 3 pontos aqui nesse espaço, com as duas correntes tem um total de 4 pontos altos, vou finalizar com ponto baixíssimo no último ponto do próximo bloco. Vou finalizar com ponto baixo no último ponto do próximo bloco. Vou fazer duas correntes para dar a altura do ponto alto e vou completar o último bloco, então, fazendo 2 pontos agora nessa alça, porque eu estou chegando na lateral. Vou fazer os 2 pontos altos. No último ponto, então, eu vou fazer na corrente para ficar certinho aqui a lateral e eu vou trocar a cor do fio novamente no último ponto, tá? Olha. Faço a primeira fase, a segunda, deixo sobrando 2 laçadas na agulha, vou posicionar esse fio aqui na bancada, esse trabalho, né? E vou cortar aqui a sobra de fio, deixando uma ponta de fio para fazer o acabamento. E vou pegar a próxima cor que eu vou trabalhar agora, gente, virou repetição, tá? Veja que eu já fiz aqui um total de 4 carreiras e todas elas sempre do mesmo jeito. Vou posicionar o fio aqui novamente no dedo para trabalhar e vou aproveitar para mostrar a diferença se virar o trabalho antes, tá? Vou deixar uma sobra de fio, vou posicionar ele no dedo e vou finalizar esse último ponto. Ajusto bem esse ponto, vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio na agulha. Se eu virar esse trabalho aqui para voltar fazendo, olha só, essas correntes aqui ficam no avesso e fica extremamente difícil aqui acertar, né? E a lateral fica toda feia. Então, olha, sempre que fizer as 6 correntes, volta na 4ª corrente e faça o ponto alto, completa esse primeiro bloco antes de virar o trabalho, tá? Porque isso facilita muito, olha só a corrente como fica facinho. Vou completar esse bloco com 4 pontos altos. Desse jeito. Agora sim, eu vou virar o trabalho e vou finalizar com ponto baixo aqui, olha, no último ponto desse próximo bloco. Faço ponto baixo. Agora eu vou seguir repetindo, aqui eu consigo ajustar, como eu disse, tanto um ponto quanto o outro. Tenho as 2 pontas de fio para fazer o acabamento. Deixa eu mostrar aqui, olha, que agora eu vou continuar repetindo. Aqui eu vou completar esse bloco, olha, fazendo 3 pontos altos nesse ponto aqui como se ele fosse alça e finalizo aqui. Depois faço 2 correntes, faço 3 pontos e finalizo nesse canto. Do mesmo jeito, faço 2 correntes, faço 3 pontos e finalizo nesse canto. E faço 2 correntes, faço 2 pontos altos nessa alça e finalizo aqui na última corrente e faço a troca de fio de cor novamente. Para o meu tapete eu vou seguir fazendo assim as carreiras, repetindo as carreiras, intercalando as cores. Eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, mas como você viu, eu sempre começo e termino do mesmo jeito, independente da quantidade de carreiras, né? Então eu vou fazer até que uma dessas laterais fique com 40 centímetros de largura, que é o que eu preciso para o meu tapete. Se você quiser um tapete mais largo, é só você continuar fazendo mais carreiras, tá? Até do mesmo jeito. Continua repetindo, se você tiver dúvida, é só olhar a 2ª, 3ª, 4ª carreira e fazer exatamente igual
não tem como dar errado, porque é sempre repetição, como eu disse, só aumenta a quantidade de blocos, olha. Um bloco, 2, 3, 4, na carreira 5 vai ter 5 blocos e assim sucessivamente. Não muda nada, né? Só aumenta a quantidade, mas a forma de fazer aqui é exatamente igual. Eu vou continuar fazendo até que uma dessas laterais, na verdade as duas vão ficar exatamente iguais, até que as laterais aqui fiquem com 40 centímetros de largura, que é o que eu preciso para o meu tapete. E depois eu mostro para você como fazer a diminuição. Veja que aqui eu já estou completando esse bloco, olha, com 3 pontos altos, e vou finalizar com ponto baixo no último ponto desse bloco aqui, só relembrando, porque os próximos blocos aqui, entre um canto e outro, nesse intervalo, são todos exatamente iguais, não muda nada a forma de fazer, é exatamente o que fizemos aqui nas carreiras anteriores, tá? Eu vou seguir fazendo o meu, quando essas laterais aqui completar 40 centímetros de largura, eu mostro para você como continuar fazendo aí o seu tapete. Já estou chegando no final de mais uma carreira, essa aqui já é a carreira de número 21, e até aqui eu segui repetindo sempre do mesmo jeito. Olha, eu vejo que eu estou chegando no final de uma carreira, vou prender aqui com ponto baixo, no alto do último ponto desse bloco que eu fiz na carreira anterior, e até aqui eu estou sempre fazendo o bloco também na frente desse último aqui, né, da carreira anterior. Então, após prender com ponto baixo, eu faço 2 correntes para dar a altura do ponto alto, e vou completar fazendo mais 2 pontos altos nessa alça, mais um ponto alto no pé desse ponto que eu estou utilizando como alça, né? Estou fazendo assim desde o início, e isso aqui, olha, faz com que o trabalho vá crescendo, né? Porque eu estou fazendo aqui um bloco na frente do último bloco que eu fiz na carreira anterior. Na próxima carreira eu vou começar a diminuir uma das laterais, porque aqui, olha, o meu trabalho já tem um pouquinho mais de 40 centímetros, acredito aqui, né? Eu disse que ia fazer até 40 centímetros, vou medir aqui. Olha, tem 41 centímetros, mas se eu terminasse aqui uma carreira antes ficava com menos de 40, então eu preferi passar aqui um pouquinho, tá? De 40 centímetros. Como eu estou aumentando, né? Fazendo as carreiras daquele jeito, olha, aumenta nas duas laterais, tá? Sempre então as duas laterais cresceram igualmente até aqui. Na próxima carreira eu vou deixar essa última lateral aqui, olha, não vou continuar aumentando essa lateral aqui. Sempre que chegar então eu não vou fazer bloco na frente desse bloco aqui que tem nessa última carreira, tá? Na carreira de número 21. A carreira de número 22, então, eu vou fazer bloco até fechar em cima aqui desse bloco. Não faço o bloco aqui na frente, tá? Só até chegar aqui em cima. Então, olha só, cheguei aqui na carreira de número 21, no final da carreira 21, eu preciso trocar a cor. Vou refazer esse último ponto. A primeira fase, deixo 2 laçadas na agulha, vou cortar esse fio e vou trabalhar já com a cor diferente. Vou deixar uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar o fio no dedo e finalizar esse ponto alto, então, já para trabalhar a próxima carreira com a próxima cor. Aqui no meu trabalho eu fiz um total de 21 carreiras, né? Então ficou aqui com 40 centímetros. Agora eu preciso continuar aumentando somente o comprimento do tapete. Então na lateral que eu quero aumentar, eu vou continuar começando a carreira com 6 correntes. Na lateral que eu quero diminuir, é que eu vou mudar a forma de finalizar a carreira e começar também, tá? Então como eu quero aumentar essa lateral, aqui eu começo com 6 correntes. Fiz aqui a finalização do ponto, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte não muda, tá? Olha, fiz a laçada na agulha e vou fazer o bloco com 4 pontos altos, voltando na 4ª corrente. Veja que sobraram aqui 2 correntes, ou seja, na lateral que eu quero aumentar o comprimento, né, para atingir o comprimento do tapete que eu preciso, eu continuo fazendo o início do mesmo jeito. Exatamente igual eu já fiz todas as carreiras anteriores. A mudança vai ser só na finalização. Olha só, fiz aqui então o bloco com 4 pontos altos, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo aqui, olha, em cima do último ponto desse bloco da carreira anterior. Exatamente igual. Vou mostrar aqui para você que fazendo assim o início com 6 correntes, eu já aumentei o comprimento aqui dessa lateral, que vai formar o comprimento do tapete. Veja só. Já está maior, tá vendo? Eu vou continuar aumentando essa lateral. No final dessa carreira aqui, eu não quero continuar aumentando a largura, então por isso eu vou mudar. Aqui até chegar no final dessa carreira também é sempre do mesmo jeito que você fez todas as outras carreiras. Prendeu com ponto baixo, faça 2 correntes, laça o fio na agulha e utilize o ponto que você prendeu aqui, olha, com ponto baixo como alça para fazer 3 pontos altos. 1,
2, 3. E prende com ponto baixo no próximo ponto, que é o mesmo que eu vou utilizar como alça no próximo bloco, né? Olha. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. 2 correntes. Vou fazer 3 pontos altos aqui nesse bloco, nesse ponto alto, utilizando ele como alça. Faço 3 pontos altos. 2, 3. E prendo com ponto baixo em cima do ponto alto do próximo bloco. Até aqui não muda nada, então eu vou seguir fazendo assim até chegar no final dessa carreira, que é onde tem a diferença de pontos, tá? Que é no final aqui, olha, quando chegar aqui próximo ao penúltimo bloco aqui, eu vou mostrar para você que eu vou fazer bloco só até chegar em cima desse último bloco da carreira anterior, tá? É super fácil, vou fazer aqui a carreira até chegar lá no finalzinho e mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da carreira 22 e até aqui, olha, após concluir o bloco, né, com 4 pontos altos, eu faço ponto baixo no último ponto do bloco da carreira anterior, né? Faço ponto baixo, desse jeito. Essa aqui é a primeira carreira que eu estou fazendo já para manter a largura e aumentar somente o comprimento do tapete. Então, o próximo bloco eu vou fazer a finalização diferente. Deixa eu mostrar aqui antes que esse aqui é o próximo bloco que eu vou fazer, é o último, porque vai ficar desse jeito aqui, né? O bloco vai ficar em cima desse último bloco aqui, que eu fiz na cor laranja, e eu não quero aumentar a largura, eu quero subir somente com o comprimento. Então, o último bloco fica mais ou menos desse jeito aqui, significa que vai aumentar somente o comprimento do tapete, e assim eu vou conseguir manter a largura, né? Deixa eu mostrar aqui como faz a finalização e depois eu explico um pouco mais sobre isso, porque depois de pronto aqui umas 2 carreiras, você vai notar isso mais fácil. Finalizei esse aqui com ponto baixo, vou fazer 2 correntes exatamente igual eu já estava fazendo nas carreiras anteriores e vou fazer o bloco aqui, completar o bloco fazendo mais 3 pontos altos. Até aqui tudo do mesmo jeito. Na hora de finalizar esse último bloco aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo e não ponto baixo, tá? Vou fazer aqui então ponto baixíssimo desse jeito. E vou virar o trabalho assim, e vou continuar fazendo ponto baixo até o penúltimo ponto alto. Vou virar o trabalho porque aqui eu não vou aumentar o comprimento, tá? A largura, perdão. Vou voltar fazendo ponto baixíssimo também, até chegar no penúltimo, tá? O último ponto é esse formado por correntes. Ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, no último, olha, eu vou introduzir a agulha para buscar o fio que vem do novelo, mas eu vou deixar sobrando aqui, eu vou cortar essa ponta de fio, porque a próxima carreira eu vou fazer com uma cor diferente, tá? Então, o último ponto baixíssimo aqui, nesse último bloco, eu já vou finalizar ele com a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Eu vou deixar uma sobra de fio e vou buscar o fio que vem do novelo, olha, com a próxima cor, e finalizo esse último ponto baixíssimo, desse jeito. Assim eu fiz aqui, olha, a lateral aqui que vai subir para formar o comprimento do tapete, ficar retinha, igual a outra lateral aqui também, tá? Não ficar mais baixo com esse ponto assim que fica um pouco inclinado. Veja que eu tenho aqui as 2 pontas de fio do mesmo jeito, que eu posso amarrar as 2 pontas juntas aqui também do mesmo jeito, mas eu nem amarro elas aqui, porque depois eu vou explicar para você como fazer esse acabamento de forma bem fácil, né? Nessa lateral que eu volto fazendo ponto baixíssimo, eu começo sempre com 3 correntes. Na outra borda do tapete, eu começo com 6, tá? Então, só para não se esquecer, as 3 correntes sempre começam quando você volta fazendo esses pontos baixíssimos. Veja que eu voltei aqui, finalizei e troquei de cor, né? Vou fazer aqui então 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Sabe por que eu estou fazendo 3 correntes agora? Porque eu não tenho o ponto baixo que eu finalizava, né, as carreiras anteriores. Por isso eu faço 3. Se eu tivesse ponto baixo, eu faria só mais 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar no último ponto aqui utilizando ele como alça e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tenho o bloco pronto, vou em cima do último ponto desse bloco aqui e prendo com um ponto baixo. Aqui agora não muda mais a forma de fazer. Veja que já aumentou aqui, olha, a lateral que vai formar o comprimento já está subindo, olha. E aqui vai manter então a largura do tapete. Viu como fica mais fácil entender? Aqui vai ser largura e aqui vai começar a formar a borda do tapete para ficar exatamente igual a essa aqui. Só que essa aqui já está bem adiantada, né? Olha, já subiu bastante. E agora eu vou começar a subir essa lateral aqui também, essa borda aqui para ir acompanhando
o comprimento do tapete. Depois de fazer o ponto baixo aqui, eu vou fazer os próximos blocos do mesmo jeito. Como eu tenho o ponto baixo, eu faço somente 2 correntes, laço o fio na agulha e faço mais 3 pontos altos para formar esse bloco. Até chegar no final dessa carreira aqui, o restante é exatamente igual tudo que você fez. Só precisa prestar atenção na hora de finalizar a carreira e na hora de começar a próxima. Então, estou prendendo aqui com ponto baixo. Vou fazer mais um bloco aqui com uma velocidade um pouquinho maior porque é repetição, só para que você veja alguns blocos prontos e veja que não muda nada, tá? A forma de fazer. É só repetição aqui até chegar no final da carreira. Olha só. Veja que eu estou continuando a carreira fazendo os blocos com 2 correntes, começando com 2 correntes e 3 pontos altos e sempre prendendo na pontinha assim do bloco da carreira anterior. Vou fazer até chegar aqui, olha, quase no final dessa carreira, porque no final aqui dessa carreira, na lateral que eu estou aumentando, é diferente dessa lateral anterior. Então eu vou mostrar para você como fazer também. Já estou chegando no final da carreira 23 e eu comecei essa carreira fazendo 3 correntes, né? Aqui, olha, desse jeito, após voltar aqui com ponto baixíssimo. Mas a finalização dela eu continuo exatamente igual eu já estava fazendo as outras carreiras, tá? Faço aqui 2 correntes, vou completar esse bloco fazendo mais 3 pontos altos nesse mesmo ponto, né? Para formar aqui mais um bloco. Vou finalizar com ponto baixo, normalmente não faço ponto baixíssimo, faço ponto baixo e preciso fazer mais um bloco passando aqui, olha, porque eu estou aumentando essa lateral do tapete. Eu vou fazer esse bloco, é exatamente igual às carreiras que nós fizemos desde o início, tá? Vou fazer somente 2 pontos altos, aqui nesse espaço de 2 correntes que formam o ponto alto, e o último ponto alto eu faço na corrente exatamente igual às primeiras carreiras, veja só. Desse jeito aqui. Nesse último ponto eu preciso, aliás, trocar a cor do fio, né? Então deixa eu refazer aqui o último ponto. Vou fazer o ponto alto a primeira fase, faço aqui passando em 2 laçadas. Quando sobram só 2, eu vou cortar esse fio e vou trabalhar agora com a próxima cor. Já vou finalizar esse ponto alto aqui, então, com a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Desse jeito. Toda vez que trocar a cor do fio assim no último ponto alto, precisa começar com 6 correntes. Tá? Eu vou fazer só uma corrente aqui para prender esse fio e vou mostrar para você. Porque aqui, olha, é o comprimento do tapete. Veja que eu não parei aqui nos 40 e poucos centímetros, tá? Deixa eu mostrar aqui para você que eu continuo aumentando o comprimento do tapete. Tá? Vou medir daqui para lá, para que você veja que aqui, olha, nessa lateral que vai formar o comprimento já está com 45 centímetros. Veja só, 44. E eu vou aumentar aqui essa lateral, sempre finalizando desse jeito, até que essa lateral aqui fique com 70 centímetros, porque é o que eu quero para o meu tapete. Na outra lateral aqui, que eu parei de começar assim com 3 correntes, veja só, ficou aqui com os 40 centímetros, né? 40 e pouquinho, quase 41 centímetros, olha. E aqui já está formando o comprimento também, olha, esse comprimento aqui já está com 6 centímetros, mas quando essa aqui atingir os 70 centímetros que eu preciso, quando essa lateral atingir os 70 centímetros, aí eu vou completar o último canto lá também, finalizando lá o último ponto com esse bloco aqui. Mas é super fácil, eu vou explicar isso aqui bem detalhado para você não se perder, tá? Veja que eu finalizei então essa carreira exatamente igual, eu finalizei lá as primeiras aqui, ó, primeira, segunda, terceira, eu finalizei do mesmo jeito, comecei trocando a cor do fio e vou fazer 6 correntes. Essa parte aqui não muda, tá? A forma de fazer aqui não muda nada o início dessa carreira aqui. Vou prender aqui de novo, vou finalizar aqui de novo para não ficar diferente aqui esse ponto. Vou finalizar aqui de novo para não ficar diferente esse ponto, desse jeito. Vou ajustar ele e vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Do mesmo jeito que eu já vinha fazendo, né? Vou ajustar aqui. E vou fazer o bloco com 4 pontos altos, voltando na 4ª corrente. Veja que sobraram aqui 2 correntes, vou completar esse bloco. 2 pontos altos, já contando com as correntes. Vou no próximo, faço o terceiro. No próximo, faço o 4º ponto alto. Vou ajustar aqui esse ponto, desse jeito. E vou virar o trabalho que eu estou fazendo aqui, olha. Para finalizar aqui com ponto baixo, em cima do próximo bloco aqui, então. Aqui não muda nada, tá? A forma de começar. Finalizo com ponto baixo, consigo ajustar tanto um ponto quanto o outro para ficar certinho aqui lateral. Posso amarrar as 2 pontas juntas, se eu quiser aqui.
E após fazer ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto e vou continuar fazendo bloco do mesmo jeito, completando esse bloco aqui com 3 pontos altos. Esse início aqui, quando começa com 6 correntes, você já memorizou bastante, aí, né? Fez bastante carreira fazendo esse início desse jeito e sempre prendendo com ponto baixo. Quando chegar no final dessa carreira aqui, é que eu vou fazer a finalização igual à carreira anterior, tá? Então lá eu preciso finalizar, voltar com ponto baixíssimo. Eu vou seguir fazendo essa carreira aqui até chegar lá no final para a gente relembrar como faz essa finalização, para que você memorize e faça certinho no seu tapete, tá? Talvez a primeira explicação, né, da finalização da primeira carreira, se ficou a desejar, no final dessa carreira aqui é exatamente igual, então eu vou repetir, porque se você não entendeu na outra finalização, você pode aplicar a mesma coisa no final da sua carreira aí que vai dar certinho também, tá? Eu vou seguir fazendo assim então esses blocos até o final, essa aqui já é a carreira de número 24, e lá eu mostro certinho como fazer a finalização e começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira 24 e essa aqui eu comecei fazendo 6 correntes, né? No início da carreira 24 eu comecei fazendo 6 correntes, mas eu vou finalizar ela com ponto baixíssimo quando chegar aqui no último bloco, tá? Esse aqui é o penúltimo, então eu faço ponto baixo normalmente, faço as 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou fazer aqui o último bloco com mais 3 pontos altos aqui, completando 3 pontos altos para que ele fique também com 4 pontos altos. Chegando no último bloco, eu faço ponto baixíssimo na segunda das 2 correntes que formam o ponto alto, né? Vou introduzir a agulha aqui na segunda corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixíssimo até o penúltimo ponto. Ou seja, eu estou repetindo aqui a finalização que eu fiz na carreira anterior. Lembra? Eu vou voltar aqui até o penúltimo ponto para que eu faça a troca de fio ali no último ponto baixíssimo. Até lá eu faço somente ponto baixíssimo, olha, desse jeito. Busco o fio e passo na laçada que está na agulha. Esse aqui é o penúltimo. Chegando no último, eu vou só introduzir a agulha, mas eu não vou buscar esse fio dessa cor. Vou cortar esse fio. Veja que eu estou só repetindo o que eu fiz na carreira anterior. E vou agora trabalhar com a próxima cor. A próxima carreira eu vou fazer com a cor amarela. Então eu vou posicionar esse fio no dedo, deixando uma sobra para fazer o acabamento. E já vou finalizar esse ponto baixíssimo, olha, com o fio da cor amarela. Essa carreira aqui eu começo com 3 correntes, lembra? Eu comecei a carreira de cor petróleo também com 3 correntes. Então, após finalizar desse jeito, voltando com ponto baixíssimo, eu faço 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E depois completo esse bloco pegando esse último ponto alto aqui como alça. E faço 3 pontos altos. Deixa eu só ajeitar esse fio aqui para não puxar as pontas de fio. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E faço ponto baixo em cima do próximo bloco, porque agora eu vou voltar fazendo essa carreira aqui normalmente como todas as outras. Finalizei com ponto baixo, faço 2 correntes e sigo fazendo 3 pontos altos aqui no último ponto, pegando ele como alça. Faço ponto baixo em cima do próximo ponto. Veja que eu já estou repetindo e essa lateral aqui do tapete, olha agora, ela está crescendo aqui, fica bem mais definido. Veja que a largura agora do tapete está se mantendo, né, aqui nos 41 centímetros, aqui a largura do tapete, e agora já está começando aqui a formar essa outra borda aqui no comprimento do tapete também, igual a essa outra aqui que nós já temos, que já está com um comprimento bem maior, né? Bom, eu vou seguir repetindo as carreiras assim, sempre começando uma com 6 correntes e a outra só com 3, né, para fazer essa diminuição, até que essa lateral maior do meu tapete aqui fique com 70 centímetros de comprimento, tá? Mas todas as próximas carreiras, até que essa lateral aqui fique com 70 centímetros de comprimento, essa aqui, olha, a maior, eu vou fazer sempre do mesmo jeito, começando e terminando exatamente igual. Eu mostrei o início e final dessas duas aqui, e também o início dessa terceira carreira já desse jeito, tá? Veja que eu já estou repetindo, eu repeti com essa cor azul, agora já estou repetindo o início com a cor amarela, mas se você tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui que eu ajudo você, tá? Eu vou fazer aqui até essa lateral completar os 70 centímetros de comprimento, e aí eu mostro para você como continuar também. Já estou finalizando a carreira 36 e aqui no meu tapete, olha, eu estou chegando na lateral que eu finalizo com ponto baixíssimo.
Eu comecei essa carreira aqui com 6 correntes, tá? Então, finalizei ela aqui com ponto baixíssimo, vou fazer a troca de cor de fio do mesmo jeito. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cima dos pontos altos até chegar no penúltimo ponto de base. Essa parte aqui não muda nada, tá? Olha, eu fiz até o penúltimo, quando chega no último eu vou introduzir a agulha, mas eu vou cortar esse fio de cor azul e já vou colocar a cor que eu vou trabalhar a próxima carreira. Só que com essa carreira de número 36 eu já atingi também o comprimento que eu preciso para o meu tapete, que como eu disse são 70 centímetros, né? Estou finalizando aqui, olha, o ponto, exatamente igual eu fiz os outros aqui nessa lateral, que eu estou sempre finalizando com ponto baixíssimo e começando só com 3 correntes. Vou deixar as 3 reservadas aqui e vou mostrar para você que na outra lateral aqui do tapete, olha, eu finalizei nessa lateral. Veja que nessa lateral já completou os 70 centímetros que eu preciso para o comprimento do meu tapete, né? Vou colocar ele aqui, olha, para vocês verem certinho, que eu já tenho então os 70 centímetros de comprimento para o tapete. Aqui, ó. Na largura do tapete continua do mesmo jeito, olha. Não mudou nada, né? Porque eu não continuei aumentando essa largura, tenho aqui quase 41 centímetros de largura. Nessa outra lateral não mudou nada, eu continuo finalizando aqui com ponto baixíssimo, né? Como eu fiz aqui agora, virei, fiz ponto baixíssimo e fiz a troca de cor e começo a próxima carreira com 3 correntes. Mas como a outra lateral também já atingiu o comprimento, então quando chegar no final dessa próxima carreira, eu vou finalizar também com ponto baixíssimo, exatamente como eu fiz essa finalização aqui. Eu vou continuar aqui, olha, porque após a troca de cor, eu fiz somente 3 correntes, né? Não fiz 6, nessa lateral eu venho fazendo somente 3 correntes, então agora eu vou completar aqui com mais 3 pontos altos nesse espaço, formado por 2 correntes que formam esse ponto alto, né? 2, 3 pontos altos. E vou fazer o ponto baixo aqui, olha, em cima do último ponto dos 4 que formam esse bloco. E vou continuar fazendo as carreiras sempre do mesmo jeito que eu já vinha fazendo todas as outras. Só que quando chegar no final dessa carreira aqui, como eu disse, eu vou mudar a forma de finalizar também, para que aquela outra lateral também comece a fechar, para que o tapete fique com um retângulo perfeito, tá? Aqui eu vou continuar fazendo as carreiras sempre do mesmo jeito, olha, após esse ponto alto aqui, eu faço ponto baixo, né? Quando chegar no último é que eu vou fazer ponto baixíssimo. Desse jeito, olha, eu vou continuar fazendo a carreira. Veja que essa lateral não mudou nada, deixa eu mostrar aqui para você, olha, que ele vai crescendo agora, ele vai começar a ficar retangular. Veja que aqui ele ainda fica assim na diagonal. Quando eu chegar aqui no final, que eu fizer ponto baixíssimo e voltar com ponto baixo, vai começar a fazer a outra borda do tapete, que também vai ficar com 41 centímetros, mais ou menos, parecido com essa lateral aqui, tá? Eu vou continuar fazendo essa carreira aqui até chegar lá no final, e aí mostro para você como finalizar e como começar a próxima também. Já estou chegando no final de mais uma carreira e desta vez eu estou finalizando todas elas com ponto baixíssimo, né? Vou fazer o último bloco com 4 pontos altos e vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira das 3 correntes que eu fiz aqui na carreira anterior para formar esse bloco, né? Então, vou fazer aqui esse último bloco, começando também do mesmo jeito, só que vou finalizar ele com ponto baixíssimo. Ou seja, as duas laterais agora começam e terminam do mesmo jeito, com ponto baixíssimo e não mais com 6 correntes, né? Fiz aqui o bloco com 4 pontos altos, vou fazer ponto baixíssimo na terceira das 3 correntes que estão formando esse primeiro ponto alto, faço ponto baixíssimo, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cima dos pontos altos até o penúltimo. Quando chegar no último eu faço a troca de cor novamente. Ponto baixíssimo no primeiro, no segundo e no terceiro. No quarto ponto eu vou introduzir a agulha, só que vou deixar esperando para pegar já o fio da próxima cor. Vou cortar esse que eu estava fazendo essa carreira. Vou trabalhar a próxima carreira com esse fio de cor rosa, vou deixar ele já posicionado com uma sobra suficiente para fazer o acabamento e vou finalizar esse ponto alto então, olha, esse ponto baixíssimo, perdão, já pegando o fio de cor rosa, né? Agora, olha, desse jeito é só fazer as 3 correntes para começar o próximo bloco. Faço 3 correntes, porque eu fiz ponto baixíssimo e não ponto baixo, então começo com 3. E vou fazer os 3 pontos altos nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, olha. 1, 2, 3. E faço ponto baixo agora, já que eu vou continuar fazendo essa carreira nesse mesmo sentido, né? Faço ponto baixo, agora sim, comecei com ponto baixo, faço 2 correntes e continuo fazendo o bloco.
Agora, todas as próximas carreiras você vai fazer sempre do mesmo jeito. Finalizar com ponto baixíssimo, voltar com ponto baixíssimo em cima dos 3 pontos e fazer a troca de cor e começar assim com 3 correntes, tanto numa lateral quanto na outra. Mas deixa eu resumir isso aqui para você entender certinho. Quando a lateral atingiu a largura, eu comecei a diminuir desse lado. Na lateral que eu não queria mais aumentar o tamanho, eu comecei a finalizar com ponto baixíssimo, voltar fazendo ponto baixíssimo e fazer a troca de cor no ponto baixíssimo, né? E depois já começar com 3 correntes. Na outra lateral que eu queria continuar aumentando para formar o comprimento, eu continuei começando com 6 correntes também. Então, sempre que você quer diminuir uma lateral, você começa a fazer a finalização com ponto baixíssimo e começando com 3 correntes. Na lateral que você quer continuar aumentando, faz a troca de fio no ponto alto e continua começando com 6 correntes. Como atingir também o comprimento, não quero mais aumentar o comprimento, então eu comecei a fazer a finalização também nessa lateral com ponto baixíssimo e virando fazendo ponto baixíssimo para fazer a troca de cor. Veja que aqui, olha, já está formando a próxima lateral também, ou seja, essa lateral aqui parou de crescer também, não aumento mais o comprimento e agora ele vai começar a fechar. Ele ainda está assim na diagonal, mas como eu estou iniciando e finalizando sempre do mesmo jeito, não estou fazendo aumento de ponto, né? Estou finalizando com ponto baixíssimo, ele vai finalizar agora com um bloco só no final da carreira, formando o retângulo aqui no meu tapete. Independente do tamanho que você for fazer, é do mesmo jeito, você vai aumentar as duas laterais até atingir a largura. Atingiu a largura, começa a diminuir de um lado, mudar a forma de finalizar, né? Fazer ponto baixíssimo, e na outra você continua até atingir o comprimento. Quando atingir o comprimento, então as duas laterais começam a ser finalizadas com ponto baixíssimo e começando com 6 correntes. Vou continuar então fazendo as próximas carreiras sempre do mesmo jeito que eu fiz essas últimas 3, ou seja, finalização e início do mesmo jeito, né? Finaliza com ponto baixíssimo, começa só com 3 correntes e assim ele vai fechar até ficar só com um bloco. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo que eu ajudo você e na descrição do vídeo eu vou deixar a marcação de tempo para que você volte exatamente no ponto em que eu voltar aqui a continuação do tapete. Já estou quase completando todas as carreiras, veja que eu estou iniciando todas elas assim, com 3 correntes após, voltar com ponto baixíssimo, fazendo os três pontos altos, né, aqui nesse ponto para completar esse bloco. Eu não mudei a forma de fazer, ele vai fechando porque agora eu estou diminuindo dos dois lados, né? Quando começo assim com 3 correntes significa que eu estou diminuindo a quantidade de blocos. Esse aqui do meio eu faço ponto baixo, mas a finalização da carreira eu faço ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais essa carreira que só tem esses 2 blocos. E na próxima carreira já o último bloco, é o bloco que eu vou fazer sozinho para ficar na ponta do tapete. Exatamente igual o que eu fiz no início, né? Fiz somente um bloco, olha só. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Viro o trabalho, eu só estou mostrando que eu estou repetindo assim, tá? Todas as carreiras e ele vai fechando até que a próxima carreira vai ficar só com um bloco. Olha, eu vou voltar aqui com ponto baixíssimo até o penúltimo. No último eu vou só introduzir a agulha para fazer o ponto baixíssimo, mas eu vou cortar aqui o fio e já vou pegar a próxima cor para fazer a última carreira, que na verdade farei só com um bloco, né? Vou posicionar aqui, olha, deixando uma sobra de fio para fazer o acabamento. Vou buscar esse fio e finalizar aqui o ponto baixíssimo. Começar com 3 correntes. 1, 2, 3, desse jeito. Vou completar esse bloco com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do próximo bloco, do mesmo jeito. Para esse bloco não ficar diferente dos outros, eu vou virar o trabalho novamente e vou voltar com ponto baixíssimo como se eu fosse trocar de cor novamente. Nesse aqui é o último bloco, mas ele precisa ficar bem certinho aqui no canto também. Volto com ponto baixíssimo e desta vez eu faço ponto baixíssimo em todos eles, inclusive aqui no último ponto, porque eu não preciso mais trocar de fio, né? Esse aqui já é o último. Fiz ponto baixíssimo nos 4 pontos e aí vou alongar esse fio aqui e cortar. Assim. Então eu terminei, olha, todas as carreiras que eu preciso aqui no meu tapete. Esse aqui é o bloco que fica sozinho no canto, como se fosse o primeiro, né, que eu fiz. Vou mostrar aqui para você agora como ficou todo o tapete. Olha, ele ficou agora um retângulo. O primeiro bloco, lembra, eu comecei fazendo com um bloco só na cor amarela. E aí eu segui fazendo as carreiras na diagonal. Quando completou a largura, eu comecei a diminuir somente de um lado.
e depois segui fazendo a outra lateral do mesmo jeito, e quando completou o comprimento, eu comecei a diminuir dos dois lados, olha, sempre diminuindo então a quantidade de blocos, só lembrando que para diminuir é só mudar a forma de começar e finalizar a carreira, né? Ao invés de começar com 6 correntes, só começar com 3, e ele vai fechando, olha, até terminar aqui com apenas um bloco como uma das cores, né? Veja que tem bastante ponta de fio aqui, mas é super fácil fazer o acabamento, tá? De todas elas. Essas aqui, olha, que estão todos desse lado aqui, é só amarrar, dar 3 nó, já que tem sempre duas pontas de fio juntas. A única exceção são os blocos da ponta, né? Esse que eu finalizei onde eu comecei, que tem um fio sozinho, mas é super fácil fazer o acabamento também. Todas as outras, olha, tem duas pontas de fio juntas já pronta para amarrar. Então aqui é só amarrar, fazer 3 nós. O primeiro não aperta muito. O segundo e o terceiro você pode apertar um pouco mais. Olha, aperta um pouco mais e no terceiro também. Eu vou utilizar essa carreira aqui, esse lado, né, onde eu terminei aqui, que os fios estão todos assim, juntos já desse mesmo lado aqui, como referência para avesso da peça, tá? Então todos esses aqui eu vou só amarrar desse jeito, olha, eles estão diferentes. Eu vou mostrar o outro lado para que você saiba exatamente a diferença. Esse aqui, olha, o primeiro nó eu não aperto muito, depois eu aperto um pouco mais, e depois eu posso apertar à vontade o próximo nó. Desse jeito. Depois é só cortar as sobras. Então eu vou seguir nessa lateral aqui, eu vou fazer do mesmo jeito com todas as pontas de fio. Veja que vai ficar assim, olha, esse lado aqui do tapete eu vou utilizar como avesso, tá? Depois que eu fizer o acabamento. Se eu voltar aqui na outra lateral, as pontas de fio estão assim, olha, do lado, tá? Elas não estão viradas nem para um lado nem para o outro, elas estão do lado. Para que elas fiquem aqui no avesso também nessa lateral, eu vou fazer o seguinte. Na ponta de fio da cor diferente, né, do bloco seguinte, eu puxo, olha, nesse ponto aqui. Para que ela venha para esse lado, olha, desse jeito, para ficar aqui no avesso, que eu vou utilizar o mesmo lado que eu amarrei essas pontas de fio aqui, tá? A outra ponta, com o fio da cor do bloco, eu volto também somente em um fio, desse jeito, olha, puxando ele para que ele fique nesse mesmo lado. Agora as duas pontas estão no avesso da peça e não na lateral, para interferir e aparecer lá na frente. E aqui eu posso amarrar as duas pontas de fio juntas, né? Não aperto o primeiro nó, o segundo eu aperto um pouquinho, e o terceiro eu posso apertar tranquilamente que não vai repuxar o ponto. E aqui também, fez os 3 nós, é só cortar a sobra. Para ser mais rápido aqui, esse acabamento, o que eu faço? Primeiro eu passo todas as pontas de fio, como eu disse, olha, desse jeito. Pega esse primeiro, puxa em um fio, e o outro também só em um fio, desse jeito. Eu vou passar todas as pontas de fio, esses aqui já até amarrei, olha, tá? Mas eu vou passar todas as pontas de fio desse jeito, e depois voltar só amarrando, e depois volto cortando as sobras de fio de todas elas. Na largura do tapete, olha, em uma delas fica desse jeito aqui as pontas de fio, e se eu puxar nessa laçada aqui, olha, eu desmancho o ponto. Então eu pego no fio do bloco de baixo, olha, desse jeito, e pego um desses fios para prender ele e puxar para o mesmo lado que fica o que eu determinei aqui como avesso da peça, né? A outra ponta de fio que está mais distante, eu puxo, olha, em uma das laçadas da cor desse bloco também de baixo, desse jeito. E aí eu tenho as duas pontas de fio juntas aqui do mesmo lado para fazer o acabamento também. Aqui só amarrar também do mesmo jeito, um nó, e depois os outros dois você pode apertar um pouco mais. O segundo e o terceiro você pode apertar um pouco mais. E esse aqui fica no avesso também, olha, e não fica aparecendo aqui na frente, tá? Ou seja, do mesmo lado que eu amarrei aqui no comprimento, no avesso. Na outra lateral aqui é um pouquinho diferente, olha, porque as duas pontas de fio, elas vão ficar na frente do trabalho. E para isso não acontecer, é aquela parte aqui, olha, que tem os pontos baixíssimos, né? Para isso não acontecer, olha, onde tem as duas pontas de fio. Vou pegar aqui, as duas estão, no caso, o que vai ser a frente do trabalho. Eu vou deixar assim, olha, eu vou puxar em um dos pontos altos aqui, eu pego o fio da mesma cor que está do outro lado, né, a ponta de fio, e puxo então para o que vai ser o avesso da peça. E na outra cor, do mesmo jeito, basta introduzir aqui em algum espaço e puxar a outra ponta de fio para que as duas fiquem no avesso, e aqui eu posso amarrar também do mesmo jeito. O primeiro nó eu não aperto muito, e os outros dois eu posso apertar um pouco mais. Como você viu, onde os fios não estão no avesso da peça, eu estou puxando eles para passar para que fiquem no avesso, exatamente iguais a esses aqui, olha, que estão nessa lateral que eu estou amarrando para que fique então esse lado da peça como avesso, tá? Eu vou fazer então o acabamento em todas essas pontas de fio e logo em seguida eu mostro para você como fazer um bico de acabamento de forma bem fácil.
Fiz o arremate das pontas de fio que estavam nas laterais e eu deixei sobrando aqui, olha, o fio do último bloco, porque é igual no primeiro bloco também, né? Só tem um fio, não tem os dois para fazer o arremate junto. Então esse aqui eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha, esse é o lado correto da peça e esse aqui o avesso. Então eu vou conduzir, olha, costurar esse fio desse jeito aqui, passando agora na metade desses pontos, saindo lá no avesso da peça, desse jeito, olha. Saindo aqui no avesso da peça, assim. Eu fiz exatamente igual com a ponta de fio inicial, tá? Do mesmo jeito, costurando ele assim, passando na metade do bloco. Desse jeito, olha, fica certinho o bloco aqui na frente. E aqui eu posso dividir esse fio em dois e amarrar bem as duas pontas e cortar a sobra. Finalizei todas as pontas de fio e agora eu vou fazer um contorno com ponto baixo para deixar a lateral desse tapete ainda mais firme e mais simétrica. Eu vou começar aqui, olha, em qualquer uma das laterais, mas essa aqui que eu vou fazer tem esses pontos baixíssimos, né, onde eu fiz para voltar e começar a próxima carreira com 3 correntes. Eu vou utilizar aqui um fio de cor lavanda, porque é uma das cores que eu não utilizei ao longo da confecção do tapete, assim ela não mistura aqui quando passar por um desses blocos e aí dá um pouco mais de destaque, tá? Aqui, olha, só para você entender certinho, esse bloco, por exemplo, é formado por ponto alto nesse sentido e aqui em cima eu consigo contar as correntes desse ponto alto, né? O alto de cada um desses pontos. O próximo bloco, ele está nesse sentido e aqui o ponto que está na lateral, ele está assim, olha, deitado, então é diferente a contagem de ponto baixo, tá? Nesses aqui eu vou fazer assim, olha, ponto baixo na divisão, ponto baixo em cima de cada um desses pontos altos. Aqui também, olha, esse aqui já fica na divisão desse próximo bloco. Então eu vou fazer uma aqui na divisão, depois faço 1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto baixo aqui na metade desse ponto que está nesse sentido, assim, utilizando ele como alça, e vou para o próximo bloco. Aqui eu faço uma aqui na divisão, e depois eu faço 1, 2, 3, 4. Tá? Em cada um desses espaços que tem no ponto alto. O próximo ponto, ele está deitado assim, faço um ponto baixo aqui na metade dele também. Deixa eu começar aqui para você ver como é mais fácil fazendo. Vou começar nesse aqui, olha, eu vou começar fazendo um ponto baixo, então vou começar na metade dele, desse jeito assim. Vou deixar aqui uma sobra de fio, vou posicionar o fio no dedo e vou buscar formando uma laçada na agulha. Agora, vou buscar o fio que vem do novelo e faço o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego assim, na parte de cima, e faço um ponto baixo. É importante não apertar muito esses pontos, tá? No próximo também, esse aqui, olha, já fica na divisão entre um bloco e outro, mas eu estou pegando a parte de cima dessa laçada que aparece nesse ponto também. Desse jeito. O próximo ponto, então, o próximo bloco, ele está assim, olha, com o ponto nesse sentido, né, deitado aqui na lateral, então vou fazer somente um ponto baixo na metade dele. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 2 aqui nesse espaço, tá? Desse jeito assim. O meu, se eu fizer, fica formando ondulação, então por isso eu faço somente um. Vou para o próximo espaço aqui entre um bloco e outro e faço um ponto baixo. No próximo bloco, os pontos altos estão nesse sentido, né, no mesmo aqui, olha, do comprimento, desse jeito, e eu vou fazer em cima de cada um deles assim, olha. Vou fazer ponto baixo. Um no primeiro, no segundo, no terceiro. No quarto ponto baixíssimo, olha, foi onde eu fiz a troca de cor, né? Então, eu já pego aqui, ele já fica como o ponto da metade entre um bloco e outro, aqui da divisão, tá? E faço um ponto baixo. Veja como já vai ficando certinho, olha. No próximo bloco, o ponto está deitado, né? Então, nesse sentido, vou fazer somente um ponto baixo na metade dele. E vou para a divisão entre um bloco e outro e faço um ponto baixo também. Vou fazer assim até chegar no canto, olha. Todos os próximos também eu sigo repetindo do mesmo jeito. Já estou quase chegando aqui no canto, olha, fazendo os pontos baixos, veja que não fica repuxando, ele ainda não fica bem simétrico ainda, mas na próxima volta ele vai ficar bem certinho, tá? Que a gente já vai conseguir pegar somente o fio de trás e deixar essa lateral aqui bem simétrica. Chegando aqui, olha, no canto do tapete, onde tem esse último bloco, vou fazer do mesmo jeito, olha, fiz um ponto na divisão, vou seguir em cima dos próximos assim, 1, 2,
3, o quarto ponto vai ficar aqui no canto do trabalho. Nesse aqui, eu vou fazer, olha só, um ponto baixo aqui no canto. Essa primeira volta, gente, o ponto está um pouco mais apertado, tá? Os pontos do bloco, por isso dificulta um pouquinho mais. Fiz até chegar no canto. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar esse cantinho, para ele ficar bem simétrico. E volto no mesmo lugar, veja que eu girei o trabalho, volto no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e faço ponto baixo aqui também. Assim. Agora esse ponto aqui está no sentido como estavam os outros blocos, né? Eu fiz aqui em cima do ponto baixo, esse aqui, olha, ele está deitado assim, eu faço somente um ponto baixo, vou para a divisão entre um bloco e outro e vou fazer um ponto baixo aqui bem na divisão. O próximo ponto, ele já está no sentido com os pontos de pé, né? Então eu consigo pegar aqui na parte de cima deles e fazer os pontos baixos aqui também. 1, 2, no próximo aqui também. 3, e na divisão entre um bloco e outro, eu faço o quarto ponto. Vou para o próximo ponto, esse ponto está deitadinho, então faço somente um ponto baixo. Você viu que é repetição, então eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre que chegar no canto você vai fazer do mesmo jeito, tá? Um ponto baixo, depois 2 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou fazer por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo o contorno com ponto baixo. Aqui, olha, após esse último ponto baixo, pegando aqui também os 2 fios, vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz no início da volta. Faço ponto baixíssimo com essa laçada bem ajustada e aí eu finalizo então a primeira volta. Para começar a segunda volta, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto pegando somente o fio que fica na parte de baixo. Olha, tem sempre os 2 fios. Pego somente o fio na parte de trás e faço ponto baixo. Vou no próximo, pego somente um fio e não os 2 desse jeito. E faço ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar no canto, olha, pegando somente um fio dos 2 que tem aqui na parte de cima de cada um dos pontos. Já estou chegando no canto, olha, fiz ponto baixo até o último ponto, logo à frente eu tenho as 2 correntes que eu fiz para formar o canto do tapete, né? Mas até aqui eu fiz somente ponto baixo, pegando o fio na parte de baixo, e assim fica esse detalhe aqui na frente. Chegando no espaço de 2 correntes, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, faço 2 correntes de espaço, volto na segunda corrente e faço ponto baixo. Ficou assim. E sigo fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de trás, né? Esse que fica mais no avesso da peça. Desse jeito, olha. Eu vou fazer assim em todos os cantos e vou seguir contornando do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de baixo da peça. Vou contornar por toda a volta. Na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, pegando somente o fio na parte de trás para fazer todos os pontos baixos. E na hora de finalizar eu faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. E assim eu finalizo a segunda volta. Para começar a próxima, eu vou fazer do mesmo jeito dessa segunda volta. Eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou seguir nos próximos pontos, pegando somente o fio na parte de trás. Essa terceira volta é uma repetição da segunda, tá? Do mesmo jeitinho, olha, comecei do mesmo jeito, estou pegando somente o fio na parte de trás. Quando chegar no canto tem somente 2 correntes de espaço exatamente igual na volta anterior, ou seja, é só fazer ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Como é exatamente igual, você pode fazer quantas voltas quiser seguindo do mesmo jeito. Eu vou fazer a volta completa e aí mostro para você como fazer a finalização. Já estou completando mais uma volta aqui, olha, se você não tem agulha de tapeceiro, quando chegar aqui no último ponto baixo, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita para formar o primeiro ponto alto, alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Se você tem agulha de tapeceiro, fica mais fácil fazer esse acabamento aqui então com agulha ou agulha de costura. Nesse caso, após o último ponto baixo, é só alongar o fio então para fazer esse acabamento. Vou deixar aqui uma sobra de fio. Vou cortar, vou colocar esse fio na agulha para fazer então essa finalização ficar com uma aparência ainda melhor.
Após colocar o fio na agulha, eu vou pular a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto, pegando os dois fios, passo de uma só vez, passo em cima do último ponto baixo e passo na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Só ajustar esse ponto aqui e ele fica exatamente igual a todos os outros. Com o fio na parte de trás, eu vou conduzir ele até chegar aqui onde tem a ponta de fio que eu deixei sobrando aqui no início. E aqui eu posso amarrar essas duas pontas de fio juntas e cortar as sobras. O primeiro nó eu não aperto muito e depois eu posso apertar os outros um pouco mais. Finalizei o arremate, tenho aqui a peça pronta. Eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê. Se você quiser alguma dica sobre bico de acabamento, na descrição do vídeo tem uma playlist com alguns modelos. E se você quiser, pode deixar comentário que eu ajudo você a fazer a adaptação para esse modelo também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.